faz um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo para vocês, já estava com um pouquinho de saudade. Na verdade, estou com saudade da gente voltar mesmo às normalidades, mas enquanto isso não acontece, vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo. A gente encerra, tá, a unidade 4, que era da América Anglo-Saxônica. E agora nós vamos conhecer a parte mais linda, maravilhosa, gostosa da América, que é a América Latina. Eita! Por que América Latina? Porque nós, brasileiros, somos latinos americanos. Eita, muchachos! Então, gente, a gente vai começar aos poucos, tá? Conhecendo um pouquinho primeiro uma visão geral do continente, da parte da América Latina, e aí depois a gente vai estudar todas as suas particularidades. Pois muito bem, lembrando que se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já fez a avaliação da unidade 4, que tem prova, tá? Não esqueçam de fazer essa parte. Vamos lá então. A gente vai ver agora a parte mais bonita, que é a nossa, né? Que é a parte dos latinos americanos. Então, vamos embora, tá? Primeiro uma visão geral, depois a gente vai explicar como é que vai funcionar as outras partes. Pois muito bem, vamos para Explorando a América Latina. No livro de vocês, a unidade 5 começa na página 134. Então, a partir dessa página, a gente vai trabalhar um pouquinho. Hoje nós vamos ver da página 134 até a página 138, tá? 4 folhinhas aí, então. Que aspectos gerais e socioeconômicos a gente vai ter no continente, na parte que tem os latinos? Primeiro que a América Latina, ela vai englobar todos os países, tá? Que são os países considerados menos desenvolvidos. A parte da América anglo-saxônica é aquela em que engloba, né, fazem parte dela, os países desenvolvidos do nosso continente. Então, Estados Unidos e Canadá. Os demais países do continente americano, eles não têm uma economia desenvolvida, como a gente fala, não são países considerados países ricos. Entre esses países vão ter, né, do conjunto da América Latina, aqueles com uma situação econômica um pouquinho melhor, tá? Não chega a ser igual aos Estados Unidos, um pouquinho melhor, mas com padrão abaixo de Estados Unidos e Canadá, e vamos ter aqueles com um padrão econômico muito ruim. Então, a gente vai conhecer um pouquinho eles. O que nos diferencia, né? A diferença entre as duas Américas, aqui vamos tratar de América anglo-saxônica e América Latina, ela está relacionada principalmente à questão histórica. E essa questão histórica, ela envolve o tipo de colonização. Lembrando, a gente considera a América anglo-saxônica como uma América... É só um carro fazendo uma volta. É que a gente tá em casa, a gente tem muitas coisitas, né? Então, vamos lá. A principal diferença entre as duas Américas, América anglo-saxônica e América Latina, é a questão histórica, ou seja, o tipo de colônia ou de colonização. Na América anglo-saxônica, a gente considera a colonização de povoamento. Na América Latina, a gente considera a colonização de exploração. Mesmo que em algumas partes de alguns países hoje ocorreram colônias de povoamento, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, na parte sul, na região sul, onde nós estamos, ela é considerada colônia de povoamento. Por quê? Porque os colonos que vieram para cá, eles não exploraram a terra como aconteceu no restante do país. Eles povoaram, eles vieram, compraram as terras e começaram a fazer uso dela para morar, plantar e viver nessa parte da terra. Mas o Brasil, ele é considerado um país de colonização de exploração, porque a maior parte dele foi exploração. Então, uma outra questão, a independência, tá, das nações latino-americanas, ela ocorreu basicamente, em grande parte, no século XIX.
diferente dos Estados Unidos, porque foi 1700 e lá vai cacetada, então nos Estados Unidos é considerado século XVIII, nós ocorreu no século XIX. Apesar de serem considerados independentes, tá? Muitas nações da América Latina, elas apresentam problemas socioeconômicos muito semelhantes. É muito parecido, assim, os problemas que tem no Brasil, dos que tem no México e dos que tem em outras partes na questão socioeconômica. Por exemplo, grande parte dos países da América Latina tem um problema que é a má distribuição de renda e de terras. Ou seja, tá? Uma pequena porção da população recebe uma grande fatia de terras, que são os grandes latifúndios, os grandes fazendeiros, e recebe uma maior porção de renda, din-din, tutu, money, bufunfa, tá? Enquanto que grande parte da população, né, desses países recebe ou tem que dividir uma minoria. Um exemplo bem clássico para isso é se a gente tivesse uma torta recheada aí do sabor que você quiser. Eu vou colocar aqui morango com chocolate, porque eu gosto, né? E aí, uma fatia dessa torta, né, seria dividido pela turma toda, né? Bota aí do oitavo ano, e o restante da torta ficaria para mim, é óbvio, né? Porque daí eu seria a pessoa rica dessa relação. Então, é isso que acontece. Uma pequena fatia, uma fatia só é dividida para todo mundo, por isso uma má distribuição. E o restante do bolo todo fica para poucas pessoas comerem. Então, eles vão encher bastante o pandulho e quem ficou com uma fatia só vai ganhar uma lasquinha, tá? Uma outra questão que é semelhante dos problemas é a dependência de capitais e de tecnologia de países ricos. Nós dependemos muito de tecnologia de outros países e principalmente dos Estados Unidos. Por que dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, ele meio que se sente um dono, né? A América seria toda dele. Então, ele vai exercer uma influência, ou ele tenta exercer uma influência de capitais, né? Ou seja, de dinheiro, investimentos, e também de tecnologia em vários países da América. Então, ele tenta cuidar do territóriozinho dele, tá? Além disso, muitos países da América têm dívida externa, ou seja, eles tiveram que pegar dinheiro emprestado para poder dar encaminhamento ao desenvolvimento dos seus países. O Brasil pegou durante muito tempo e contraiu uma dívida gigantesca durante muitos anos com relação a empréstimos, tá? Tanto de outros países como de FMI, Banco Mundial e por aí vai. Outro problema que muitos países vão ter é a inflação. Inflação é uma espécie de uma desvalorização do seu dinheiro, tá? Então, inflação ela tem muito a ver com o poder de compra. A gente acaba, o nosso dinheiro, ele acaba não conseguindo comprar tantas coisas. Se você for com 50 reais no mercado e querer comprar 50 reais de carne, você vai voltar, né? Se você quiser uma carne boa, uma carne de primeira, você vai voltar com um pacote de carne, tá? Carne bovina aí, vamos colocar, tá? Então, isso é uma desvalorização. Com 50 reais você vem com uma sacolinha só do mercado, dependendo daquilo que você vai comprar, tá? Então, é uma desvalorização do dinheiro. Além disso, nós vamos ter precárias condições de vida de grande parcela da população. Precárias condições de vida vai envolver saúde, educação, habitação e lá vai. Tá? Vamos continuar então entendendo sobre esses aspectos. Apesar de ter melhorado muito a vida de quem vive na América Latina, dos países, tá? Ainda assim nós temos sérios problemas, tá? Socioeconômicos. Cerca de 21%, ou seja, 100 milhões de habitantes, moram em comunidades. Ah, mas é ruim morar em comunidade? É bairro? Não, gente. Comunidade aqui a gente vai colocar uma habitação precária. Aqui no Brasil, a gente chama de habitação precária favela. Em outros lugares, eles vão chamar de cortiços, tá? Mas favela é um nome que nós damos, tá? No Brasil, tá? Habitação precária é quando você vive numa área que não tem muitas condições, ou seja, tá? Água encanada e tratada, energia elétrica geralmente é gato, tá? Estradas sem pavimentação, sem esgoto,
é precário mesmo a condição de vida dessas habitações, tá? Por isso a gente diz comunidades aqui, essas comunidades não é que é um bairro estruturado, não, tá? Aqui vai ser em situações precárias mesmo. Quase 31% da população da América Latina, cerca de 186 milhões de pessoas, são consideradas pobres. E cerca de 10% vivem em situação de pobreza extrema. Aí aqui o negócio complicou, porque pobreza extrema, segundo a ONU, são aquelas pessoas que vivem, antes era $1,25, hoje é considerado $1,90. Mas não vamos usar dólar, vamos usar real. Com R$1,90, vamos imaginar, porque vamos utilizar a moeda do determinado país. Com R$1,90, o que é que você compra hoje, gente? Não compra um pastel e nem um cafezinho, não dá para comprar isso, para passar o dia. Então, essas pessoas que vivem em extrema pobreza, elas vão ter várias deficiências com relação à habitação, alimentação, saúde e vários outros serviços básicos. Os serviços básicos que essa pessoa poderia ter, ela não vai conseguir. Então, é séria essa situação. Então, é muita gente. 10% de toda a população que vive na América é bastante coisa, tá? Continuando. Só para a gente entender sobre essa questão de comunidade e de viver em situação precária, tá? Quando a gente fala de habitação precária, quando a gente fala de favela, a gente vai achar que isso só é uma realidade do nosso país, mas não, é uma realidade da América. Por exemplo, no México, eles costumam dizer que moram em cortiços, tá? No Brasil já teve cortiços, mas hoje a gente chama de favela mesmo, tá? É um pouquinho diferente. O cortiço era uma casa grande que vários cômodos moravam famílias, tá? Então aqui a gente tem duas realidades. A gente vai colocar a favela, que é mais fácil, tá? Mas são moradias precárias. Uma no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, na favela da Rocinha. Então, nós vamos ter nas áreas dos morros, onde as pessoas moram em situações mais precárias, tá? Uma casa juntinha da outra, as casas não são terminadas, ainda é complicado ali, as ruas são ruelas, não são ruas, tá? Não passa carro, só passa carro no pé do morro, no topo do morro não chega, tá? Mas não é só no Brasil. Se a gente parar para olhar na Venezuela, em Caracas, tá? Nós também vamos ter essas mesmas situações, tá? A diferença aqui é que não é cercado de uma área nobre, como tem no Brasil, tá? Mas é situação precária igual. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, então. Nós também vamos ter aspectos muito semelhantes no quesito político, tá? A questão política, ela não pode ser muito desassociada do quesito ou da questão socioeconômica, tá? Ambas caminham juntas, para ser bem exata. Então, assim, ó, a América Latina, ela foi marcada pela dependência em relação a países europeus, num primeiro momento, porque nós éramos colônia, tá? Dos países europeus. Então, principalmente de Portugal e Espanha, aqui na América Latina, mas isso não significa que não tenhamos colônias, ex-colônias inglesas, holandesas, tá? Francesas, isso nós também tivemos. Mas a grande parte da colonização da América Latina é da Espanha e Portugal, que vai colonizar o Brasil. Só que depois da gente ser colônia, dessa dependência dos países europeus, nós também vamos ter, que delícia, nós também vamos ter uma forte dependência com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele favoreceu muito a questão da independência, e nessa questão da independência ele favoreceu bastante certas elites, então pessoas nobres, tá? A ajudarem nesse quesito independência. E nisso, ele também ajudou a dar muitos golpes de estados. Esses golpes de estados, eles acabaram em muitos países implantando o que ocorreu foi a ditadura militar. A gente acha que ditadura só ocorreu no Brasil. Não, gente. Ocorreu na Argentina, ocorreu no Chile, ocorreu em outros países latinos também, tá? E isso foi uma realidade do nosso aspecto histórico, tá? A partir da década de 1980,
vários países latino-americanos, eles começaram a sair desse processo de ditadura. No Brasil foi em 1985 que chega ao fim a ditadura militar, e aí começa um processo de redemocratização, ou seja, voltar um processo de governos, tá? Governos o fim da ditadura e agora governos democráticos, onde o voto volta a ser livre, as pessoas voltam para as urnas, elegem presidentes agora dos seus países, tá? Mas, por mais que volta, né, a democracia nesses países, ainda nós vamos ter, principalmente nos países de ex-ditaduras, né, que tiveram governos de ditaduras, uma grande instabilidade política. Por que instabilidade política? Porque esses governos, eles ainda têm muitos problemas em relação à corrupção, a questão de credibilidade, a questão de credibilidade das instituições e do próprio governo. Nós aqui no Brasil, nós vivemos muito isso, tá? A ditadura acabou em 1985, vários governos chegaram, vários problemas a população teve em relação à instabilidade política. Tá? Atualmente, tá, a gente tem um governo e volta e meia a gente sempre vê alguma notícia, tá? Por exemplo, o governo de Santa Catarina estão tentando, por uma ação, né, do nosso governador, agora nós vamos ter aí um possível processo de impeachment que está sendo analisado. Então, volta e meia, a gente tem uma certa instabilidade política ocorrendo. Ou, né, questão política mesmo, ou de alguma instituição. Então, por exemplo, no governo do Bolsonaro, nós tivemos trocas de vários ministros, gente. Isso é uma realidade que está acontecendo no nosso país. Isso gera uma instabilidade, isso gera dúvidas, isso gera falta de credibilidade. Então, tudo isso começa a ter o que a gente chama de instabilidade política ocorrendo, tá? Uma outra questão que tem, né, que é do aspecto político, muitos desses países, eles tiveram um certo objetivo, uma ideia, né, de tentar reforçar a identidade regional e também a integração econômica e política. Que integração econômica e política é essa, tá? São aproximações, tentar se fortalecer. E esse fortalecimento, muitos deles veio em forma de aliança política e de blocos econômicos. O bloco econômico é uma tentativa em que ocorre uma união entre os países, né? E esses países tentam se fortalecer economicamente falando, e também tentando uma forma de integrar, tá? Politicamente, ou seja, circulação de pessoas, de mercadorias, e muito mais. Só que, né, apesar desses blocos econômicos existirem, que a gente viu isso lá na unidade 3, tá? De alguns blocos econômicos que tem na América Latina e também no continente americano, nós vamos ter grandes dificuldades para que esse bloco econômico tenha uma integridade muito grande. Isso porque, tá? Grande parte da região dos países, eles ainda têm bastante relação, eles mantêm uma relação muito grande com os países ricos. Ou seja, é difícil a gente manter um bloco econômico forte, tá? Porque ainda tem, além da instabilidade política dos países, a gente tem ainda uma economia, nossa economia é muito baseada, tá? Nessa relação que a gente tem com os países ricos. Aqui eu não consegui todos, tá? Porque seria muito. Alguns blocos econômicos que existe no nosso, na parte da América Latina. CAN, que é um bloco econômico da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. ALBA, que é uma aliança bolivariana entre a Bolívia e Cuba, né? Eles sentam essa aliança para os povos da nação da América, né? E o Mercosul, que é onde o Brasil faz parte, tá? Que é um bloco econômico aqui da América do Sul, que ainda não é um bloco tão forte, tá? E para encerrar essa parte, nós vamos falar da regionalização da América Latina. A América Latina, ela vai do México para baixo, tá? Então, nós vamos ter
A divisão da América Latina, a regionalização, a gente pode dividir ela de duas formas. Uma, tá? México, aqui, América Central, que aí a gente tem duas coisas da América Central. Nós vamos ter, tá? Os países do Istmo, tá? Ou do continente, que a gente fala. Eu vou usar um roxinho aqui, que seria essa parte que liga. Deixa eu usar esse aqui que é mais grossinho. Essa parte que liga, né? O México à América Central e a parte das Antilhas ou do Caribe, que são as ilhas, tá? Que tem aqui. E a América do Sul. Então, uma regionalização. México, América Central e América do Sul. A outra regionalização. Essa outra regionalização, tá? Que está no livro de vocês, é uma regionalização que ela vai combinar os dois critérios, tá? Aspectos físicos, tá? Econômicos, sociais, históricos, ela vai combinar tudo isso. Então, ela vai dividir em 6 grandes partes. México, América Central, e aí na parte da América do Sul, nós vamos ter Guianas, Guiana Francesa, Guiana Holandesa e Guiana Inglesa, tá? Que hoje a gente chama Guiana Francesa, Guiana Holandesa é chamada de Suriname e Guiana Inglesa é chamada de Guiana. América Andina, América Platina e Brasil, tá? A regionalização que a gente vai falar bastante é dessa, porque essa última aqui, que divide em 6 partes, é a regionalização que o livro de vocês traz. Então, é por ela que eu vou me basear, ok? E é ela que a gente vai começar a entender depois. Então, a gente vai começar, né, nos próximos assuntos, a estudar sobre o México, América Central, tá? Guianas, América Andina, América Platina, até vir para o Brasil. O Brasil mesmo, a gente viu ano passado, quem era meu aluno do 7º ano, né? E não vamos falar de quem não era, tá bom? Um beijo a todos, tá? E até a próxima.